Olá pessoal, novamente muito boa tarde. Estamos de volta para dar continuidade às nossas defesas de instrumentação e controle de processos industriais. Temos agora o terceiro tema, que é vazão na instrumentação, instrumentação na indústria de bebidas e alimentos, e também vamos falar do protocolo de comunicação, que será HART e EtherCAT. Os colegas vão poder passar uma visão do que é instrumentação, quais são as responsabilidades do instrumentista e também, especialmente, na vazão, como controlar a vazão, como fazer a distribuição de forma que sejamos eficientes. Também os colegas vão falar da instrumentação na indústria de bebidas e alimentos. Os colegas vão apresentar alguns processos industriais nessas indústrias e vão explicar qual é a sua importância e o que o instrumentista faz dentro dessas indústrias. E também temos o último tema, que será os nossos protocolos de comunicação. Como estamos sempre a reforçar, que os instrumentos, depois de serem calibrados, instalados nos sistemas, elas precisam se comunicar. Temos um sistema automático. Para isso, existe rede de comunicação, onde os instrumentos se comuniquem. Então, os colegas vão explicar com mais detalhes. Muito obrigado, acompanhem e estejam preparados para fazer as questões depois da defesa. Muito obrigado. Ok. Saudações a todos os presentes. Saudações à mesa de jurado. Nós somos o grupo número 3, curso de Instrumentação e Controle, Centro de Formação EDACO. Estamos aqui para defender o tema sobre a vazão. Vazão na instrumentação, na indústria de bebidas e alimentos, e vamos abordar também sobre os protocolos de comunicação, HART e EtherCAT. O nosso grupo está constituído por 4 elementos, mas nesse preciso momento só se fazem presente 3 elementos, porque um não se faz presente por forças maiores. Quem fala para vocês, Admilson Domingos, e à minha esquerda temos Alfredo Charlie. Ok, dando sequência daquilo que é a nossa apresentação a respeito do nosso tema, que é a vazão, começando por apresentar o nosso trabalho. Ok, começando por apresentar aquilo que é o nosso trabalho, temos o índice. No índice abordaremos concretamente aquilo que vamos desenvolver ao decorrer da nossa apresentação e do nosso trabalho. Ok, depois do índice temos a instrumentação na indústria. A instrumentação desempenha um papel crucial nas indústrias porque é muito importante para os processos de produção. Essa mesma instrumentação compõe algumas variáveis e destas variáveis podemos encontrar as variáveis mais estudadas, que são a pressão, temperatura, vazão e nível. Como estamos a desenvolver o projeto e nós vamos nos basear, ou a vazão a ser estudada por nós é a vazão, ou melhor, desculpa, a variável a ser estudada por nós é a vazão. Em resumo, para termos um resumo, nas indústrias, a instrumentação de bebidas e alimentos é essencial para garantir a qualidade, segurança e eficiência dos produtos, para garantir a eficiência dos produtos. Ok. Ela permite o controle preciso dos processos e proporciona resultados consistentes e satisfatórios a todos os consumidores. Ok, vou passar a palavra ao meu colega, que vai dar sequência. Ok, falando dos objetivos da instrumentação na indústria de bebidas e alimentos, temos como principal objetivo conhecer a vazão e o seu princípio de funcionamento na mesma indústria. Temos também como um dos pontos nos objetivos explicar os principais princípios de funcionamento dos medidores de vazão. Ainda podemos também dizer que a importância da instrumentação nas indústrias também temos como nosso objetivo. E por terminar, temos como objetivo
Também conhecer os protocolos de comunicação, que são HERT e EDCAT. Bem, dando a sequência como visto a nossa variável evasão, antes de avançarmos nós temos uma imagem que ilustra como que ocorre uma vazão, o que é uma vazão. Mas antes de tudo vou tentar diferenciar, porque muitos fazem confusão lá em casa entre vazamento e vazão. Vazamento é aquela fuga que ocorre ou que nós temos num processo, tanto tubulação ou tanque, é a fuga que nós temos. Vazão é a mesma coisa fluxo. É uma quantidade volumétrica ou mássica que percorre numa tubulação num determinado espaço de tempo. E para isso nós temos dois tipos de vazão. Vimos que temos a vazão mássica e temos a vazão volumétrica. A vazão mássica que tem uma fórmula comum. A quantidade mássica é igual a massa sobre tempo. E como a vazão volumétrica temos a quantidade volumétrica que é igual a volume sobre tempo. Mas para este processo nós temos alguns fenômenos intervenientes que para ocorrer este processo, como a velocidade, viscosidade, densidade, gravidade específica e a cavitação. Esses são os fenômenos intervenientes deste processo. Daí não existe vazão sem antes controlarmos, medirmos. Por isso nós temos medição de fluxo. Para medirmos este fluxo, nós temos 4 medições principais da vazão. O fluxo percorre com uma velocidade que nós temos. É volumétrico, é mássico e tem uma gravidade. Este mesmo fluxo que nós temos. E por outra, ela é muito importante, a medição de vazão, porque garante eficácia no processo. Eficácia como? Através de como vamos medir. Temos instrumentos calibrados para determinar o tipo de processo que nós queremos. Então, falando de vazão, é a mesma coisa dizer, mas vazão é quê? Ele é medido. Esta vazão é medido e é calculado. Para calcular, nós temos duas fórmulas de calcular esta vazão, que é a fórmula da continuidade e a fórmula da Bernoulli. A fórmula da continuidade diz que a quantidade volumétrica é igual à vazão, à velocidade vezes a área. Porque esta vazão vai ocorrer numa área e tem que ter uma velocidade. Também nos diz que o ponto de partida deste fluxo ou fluido, independentemente do tempo, ela é constante. O mesmo que sai no ponto A é o mesmo que chega no ponto B, que é ao contrário de Bernoulli. Bernoulli diz que numa dada altura, independentemente da altura, bem dizer, temos uma tubulação onde percorre esta vazão. E temos um diâmetro, diferença de diâmetro. Outros são maiores e outros são menores. Quando há diferença de diâmetro ou diferença de diâmetro pode provocar uma altura. Então, para isso, nós temos um diâmetro menor. E o Bernoulli diz que o diâmetro, quando o diâmetro é menor numa tubulação, nós temos maior velocidade e menor pressão. E quando o diâmetro é maior, nós temos nessa tubulação a maior pressão e pouca velocidade. Mas também diz que este processo tem uma inteira relação entre pressão e a velocidade. Portanto, nós temos esta fórmula para calcular o fluxo, que é a pressão 1, que é igual a densidade do fluxo, que multiplica a gravidade vezes
altura, que nós temos aqui, diferença de altura, aqui é mais alto em relação ao outro. Mas, me foge. A altura até Mas gravidade, a densidade do fluxo que multiplica a velocidade ao quadrada, primeira velocidade ao quadrada sobre 2, que será igual à velocidade 2, ou pressão 2, mais a densidade do fluxo que multiplica a gravidade vezes a altura 2, mais a densidade do fluxo vezes velocidade 2 sobre 2. Esta é a fórmula da Bernoulli, que interliga a relação. Também dissemos que neste fluxo, ou nessa tubulação que ocorre, vamos encontrar percas ou perdas. E nós temos dois tipos de perdas, que são perdas contínuas e perdas localizadas. Perdas contínuas são aquelas perdas causadas por força de atrito, a viscosidade do fluido, e também nas perdas localizadas nós temos os acessórios que são instalados neste processo, que pode ser cotovelo, os T's e entre outros, etc. Então, para isso nós não vamos só ver medir a vazão assim em vão, não. Temos certos acessórios ou instrumentos para medir esta vazão. Então, meu colega vai dar continuidade deste processo para dizer quais são os elementos da vazão. Dando continuidade, para medirmos a vazão, existem três tipos de instrumentos, que é indireto, direto e os especiais. No medidores diretos, nós temos por deslocamento positivo. Nesse caso existe o disco nutente, falando um pouco do polígono. pistão flutuante, rodas ovais e rotes. E por velocidade por impacto, temos o tipo hélice e o tipo de turbina. Nos medidores indiretos, por perda de carga variável, temos tubo de Pitot, temos o tubo de Venturi, tubo Dahl e placa de orifício. Por área variável, temos o rotâmetro. Os medidores especiais, nós temos o eletromagnetismo, vortex, ultrassônico, calhas, parcial e Coriolis. Vou começar a falar sobre o medidor direto. Dando sequência, medidor direto, temos o hidrômetro. Hidrômetro, que é este aqui? Hidrômetro é um instrumento de medição de fluxo. Hidrômetro é um instrumento de medição de fluxo. Calma. Medição direta. Hidrômetro é um instrumento de medição direta que serve para medir a quantidade volumétrica da vazão. Neste caso temos Aqui. Este é o nosso hidrômetro. O nosso hidrômetro possui duas entradas, que é a entrada possui dois lados, que é de entrada e de saída. E ele tem um sentido, e ele tem um único sentido. O fluido entra daqui. É montado num único sentido. Tem um indicador, indica a pressão.
Ele tem um A indicador. defesa em grupo, se não se pode, se o colega não tem domínio nessa parte, pede para o colega dar, para dar continuidade, e Ele entra tem- onde tem domínio. Né? Ele tem um indicador que indica a pressão e a velocidade do fluido. Onde é que indica a pressão? A pressão. Não indica pressão. E a velocidade também, sim. Alguém pode ajudar a dizer onde é que entra a pressão e a velocidade? Neste medidor? Onde é que entra? Sim, disse que entra, vamos acabar assim. Onde é que entra? Bem, tentando explicar o que o meu colega está tentando dizer, este hidrômetro é montado na tubulação, onde passa o fluxo, o fluido da vazão. Então, ele é montado do único sentido, tem a entrada e tem a saída. Daí nós temos os indicadores que indicam a vazão, a quantidade da vazão que passa nesta tubulação. Da medida que ele vai passando, ele vai indicando. Se a pressão aumenta, ele indica mais rápido, quando ele vai indicando. Então, Se a pressão aumentar, quando a velocidade. qual é o princípio de questionamento desse? Sim, o princípio de funcionamento dele, ele... Posso explicar para ele? Isso agora você não precisa ir na indústria para instalar isso. Sim, nós montamos isso em casa. Montamos isto em casa. O princípio de funcionamento, nós temos dois QRs. Estamos a ver diferença de número. Tem números vermelhos e tem números pretos. Esse aqui é para indicar os metros cúbicos que nós temos. Para indicar os metros cúbicos de água. Princípio de funcionamento. Vai indicar 3, 5, 3, 4, 8, 5. Qual é o princípio? Sim, ele funciona como de retenção. Ele tem funciona como um sistema de retenção. Ele só permite a passagem do fluido e não o retorno. Vamos avançar assim? É o princípio do funcionamento que está aí. Ali, você cometeu, colega? Sim. Ele permite, porque ele é um disco. Ele tem um disco. Quando o fluido, permite que quando o fluido bate, quando ele bate, ele Bate onde? bate nesta área. Supomos que ele é montado desse jeito. Quando ele fluido bate dessa área, ele tem a tendência de subir para ele flutuar, porque ele é um disco. Nesse de fazer com vários fluidos, o que está fazendo o fluido subir? O que faz o fluido subir é o que entrou. O sul. Sim, é a subida. Não, não é subida. Está passando. O princípio de funcionamento, quando o fluido entra, O que tem ali a girar? Isso está girando o quê? disco oval. Diga, Um disco oval. um disco oval. Sim. Que tipo de medidor é esse? De vazão. Estou escrevendo aqui pistão. Esse é pistão, tipo pistão? Sim, ele funciona como um pistão. Aí é. Pistão, Não. isso aí é pistão. Pistão não, um disco oval. Tem um sistema como disco oval. O fluido entra, esse disco tem um ponteiro que indica que, talvez se nós formos a ver, ele está dando uma pequena abertura que faz passar o fluido. E o fluido ao entrar, ele não pode passar por aqui, nesta área. Ele passa por essa área que está aberta. Não vou passar, ele está fechado. Ok. Yeah. Ok, avançamos? Não, avançaste muito. Ok. Dando continuidade, temos a placa de orifício. Esses são medidores indiretos, com perda de cargas variáveis. Temos a placa de orifício, aqui que é esta. A placa de orifício é uma peça metálica
que serve para criar diferença de pressão. Eletromagnético. Não entendi. Ele tem um formato, ele tem um formato ele tem um formato circular. Circulares não só tem variedade de tipos, tem as duas meia-lua, tem circulares e. Quais são os nomes? Quais são os nomes, colega? Para falar já está aqui, né? O instrumento está aí. Estou a ver ali meia-lua. Essa meia-lua, por exemplo, é que tipo de medidores de orifício? Ninguém para dizer assim os tipos de medidores. São quantos tipos de medidores? Tipo de placa. Tipo de placa, São né? 5. São 5. São cinco. São cinco. Quais são? Está no vosso trabalho? Não. Está no nosso trabalho? Tá. Já Não, estão não falando está no trabalho. Só metendo a imagem. Não, no trabalho só colocamos a imagem ilustrativa. Sim, agora tem um que... Sim, não, Esse cima é X, esse é X. ok, não descrevemos. São 5. Sim. Tem a cônica, Uhum. tem a excêntrica, Uhum. tem a segmental Ok. e tem a coicêntrica. É circular. Sabe que... O que é que elas fazem? Não entende? Como é que elas... Que tipo de fluidos passam nessas placas? Concêntrica, por exemplo, que fluido pode passar? Fluidos sujos. Sujo. Fluido limpo, então. Limpo, vai passar em qual deles? Limpo. Lá. Quando se fala de fluido sujo, é que tudo que fluidos corrosivos, que vem já com um bocado de corrosões. Fluidos sujos. Oi. Avançamos, colega? Tubo 28. O que é tubo 28? Você que mantém, avançar no vosso projeto. Você que tem de dominar o vosso projeto. Olha, nós estamos interferindo. Outra defesa vai interferir. Os colegas não estão a falar nada, não podemos deixar silêncio, né? Então ficamos aqui o dia todo. Quem pode explicar? Quem domina melhor essa matéria? O tubo ventoso nós estamos a ver que tem uma queda de pressão. E aí ele causa uma queda de pressão. Tem? Causa. Ele causa uma perda de pressão na tubulação. Então ele é um medidor indireto. O ventoso é um medidor indireto. O princípio de funcionamento, quando o fluido passa, quando chega nessa área, ele cria paredes, cria tubulações nas paredes, cria uma tubulação nas paredes e causa turbulência. Então, você estava a mostrar que esse medidor aqui é que traz problemas nas tubulações. Causa turbulência. Causa turbulência, faz isso. Então, não poderia existir. Não, ele causa apenas queda de pressão por causa da área transversal. Muito bem. Nós queremos essa queda de pressão agora. Dá continuidade, né? Não, já não falar de venda contrata. Sim, a venda contrata, ele já cria um pequeno atrito nas paredes. Venda contrata? E a cavitação, então? E a cavitação. Venda contrata, ele cria as pequenas borbulhas
nas suas paredes. Acho que o colega pode explicar melhor. Você preparou melhor nessa área. Então, cara, eu já faço a pergunta. Se não já estamos dando. Sim, yeah. Ok, bem, primeiro, dando sequência, né, naquilo que está a ser questionado aqui, falando sobre a placa, o tubo Venture, é aquilo que meu colega já disse, que ela tem uma queda de pressão. Sim, ela tem uma queda de pressão. E como nós vemos mesmo, a placa de orifício é montada conforme ela está. E nessa tubulação é por onde o fluido passa. Ela deve estar montada assim, porque é desta forma onde o fluido tem que percorrer. A placa de orifício? Não, estou a falar do tubo Venturi. Ah, ok. Desculpa. Podem avançar, colegas. Estão a fazer a apresentação. Não falhamos a avançar. Dois. Não, vai falar do rotamento. Falar dos dias especiais. Medidores direto. Agora temos o rotâmetro. Está aqui. O rotâmetro é um instrumento de medição de fluxo que Acho assim. Qual é o princípio de funcionamento do rotámetro? o fluxo entra por essa área. Cuidado com os dedos. E temos um flutuador. Nesse caso também ele é composto por uma escala. O que acontece? O que é que acontece? Esse aqui é o funcionamento. Quando o fluido passa nesta mensagem, o que acontece? Você pode ficar. Pode ficar legal. Bem, bem, nós vimos que este é o rotâmetro e ele é escalagem. Escalagem. Temos uma entrada que é esta. Ele é composta por um flutuante, temos uma haste, que o flutuante move de cima para baixo, e temos um tubo cônico. Então, quando o fluido entra, quando estiver a subir, este flutuante vai escalando o fluido da medida que for passando. Aqui nós temos a saída do fluido. Então, dependentemente de como fomos, como foi, como posso dizer como foi calibrado o transmissor, ele, dependentemente tipo numa tubulação onde temos o transmissor de diferencial de pressão, se nós temos o transmissor de diferencial de pressão, independentemente de como for calibrar o transmissor, se a 90 vai ter pressão Y ou Z ou a 60, então quando estiver naquela mesma escala, nós daí sabemos em que pressão estamos a passar ou qual é a pressão que esse fluido está a passar. Então esse é normalmente o princípio. Este medidor é para nos indicar a pressão que está a passar. Não, é para indicar o fluido que está a passar. E o transmissor? E o transmissor entrou aqui com... O que tem a ver com o transmissor? Não, o transmissor é só para a gente ligar e para saber qual é a quantidade de fluido que está a passar. Ela É escalar. É escalar? O que precisa de um transmissor para indicar? Sim, cada nível que ele estiver a subir, vamos já saber qual é o nível que ele está. Nessa imagem, imagina que um dos rotâmetros, né, vamos desmontar, substituir, como técnico de instrumentação, como é que faria? Como faria, né? Bem,
Eu faria, em outras palavras, podemos dizer, fechava a válvula, as duas válvulas, de cima e de baixo. Fechava a válvula, se estiverem interligadas todas, faria um bypass. Para depois remover a peça que estiver estragada, arranjar, se for para substituir, substituímos pela outra. Ok, dando sequência daquilo que é a apresentação do nosso trabalho, como já vimos, né, temos medidores diretos e medidores indiretos e encontramos agora os medidores especiais. Para dizer que os medidores especiais é a junção, ou podemos dizer que nos medidores especiais podemos encontrar, ou melhor, nos medidores especiais podemos encontrar os medidores indiretos e os medidores diretos. Para ilustrar, temos aqui o Coriolis. O Coriolis é um instrumento que é muito usado na indústria. É muito usado na indústria e na posição em que o Coriolis se encontra é para medir fluidos com gases líquidos. Fluidos líquidos, melhor dizer. E se colocarmos ao contrário, é para medir fluidos gasosos. E temos aqui uma outra imagem que diz do nosso medidor especial eletromagnético, que o eletromagnético, conforme o nome diz, não entra em contato com o fluido. É por ele ser um medidor eletromagnético, não entra em contato com a base do fluido. É isso mais ou menos que acontece com esses medidores especiais. Bem, sim, o princípio de funcionamento do Coriolis ele tem uma entrada e tem uma saída. Se nós vermos, enquanto o fluido estiver a passar pela tubulação ou pelo mesmo instrumento, temos aqui um manômetro, por cima do... Como é que o fluido passa? O fluido passa entrando daqui pela tubulação. E depois, não percebi? Qual é a trajetória? Ok, o fluido, a sua trajetória vem, assim que vê, antes mesmo do fluido passar esta linha, tipo, o manômetro vai indicar a pressão com que ele estiver a passar. E depois de indicar, temos a sua saída. Então, qual é o objetivo dessa concavidade? O fluido sempre, ao passar aqui, é uma concavidade. O fluido passa por O fluido, ao entrar, passa nesse que é uma concavidade, e depois passa por dentro. desse lado, internamente. Internamente, ele, quanto mais for escoando ou passando o fluido, ele vai criando uma concavidade, vai enchendo internamente já, vai enchendo até um certo nível para permitir a passagem. Praticamente ele não entra em contato quase com este transmissor. Sabe o que acontece aí? Não. O fluido entra, né, pra passar. Tem dois tubos. Ele passa nesses dois tubos. Mas só que com a pressão que ele vai trabalhar, a tendência é mexer os dois tubos. E tem ele vibra lá dentro. Vai movimentar. Toda vez que você pegar a mangueira, meter água na mangueira, começar a fazer isso, chega um tempo que o outro vai começar a balançar, ela vai ir numa linha, é o que acontece internamente. Daí ela vai balançando. Os dois tubos tem dois materiais elétricos, né? Enquanto eles vão se tocando, vão criando campo, né? Ela vai batendo, Vão criando vai criando campo. Esse é o princípio da funcionamento. Ok, obrigado. Bem, nós como falamos de vazão, não poderíamos ficar sem falar simplesmente de vazão e não mostrando o processo como ele ocorre. Então, dizemos que da vazão como ela ocorre ou percorre e temos os seus acessórios. Vimos que temos um tanque, onde tudo começa, temos um tanque, temos os transmissores, aqui temos a tubulação, onde ele escoa, temos as bombas. Neste pino ali, primeiro que o fluido, como o nosso foco é como escoa o fluido e quais são
E quais são os acessórios? Nós temos aqui uma válvula. Temos válvula, temos uma bomba. Então, temos aqui um transmissor de nível e temos um conversor de nível. Então, aqui temos a energia ou corrente elétrica, vem até o conversor de nível, ele converte esta energia para pneumática ou eletropneumática, bem dizer. Sai da elétrica para a pneumática e passa pela bomba, depois vem ao tanque. Este tanque, por sua vez, tem outras bombas manuais que percorrem, ou válvulas manuais. Passa pelas válvulas, temos as válvulas manuais. E o fluido percorre pelas bombas para forçar o fluido, porque o fluido sabemos que passa de uma forma livre ou esforçada. Então temos as bombas para esforçar o fluido. Daí temos nossos transmissor de fluxo, onde ele escorre, vai passando até excessivamente onde podemos indicar ou ter o ser desejado. Para isso, nós temos a instrumentação na fábrica de bebidas e alimentos. Nós temos aqui um fluxograma que indica as etapas, como é feita este processo, ou como é feito esse processo. Então, são 10 processos fundamentais como ocorre este processo. Para dar sequência, o meu colega vai explicar melhor como ocorre esse processo. Neste mesmo processo, temos temos a primeira etapa, que é a etapa da moagem. Na etapa da moagem, está a fim de possibilitar a rápida extração e conversação dos componentes de malte. E ele é moído, obtendo-se uma farinha grosseira. Na segunda etapa é de braçagem. Nesta etapa, a farinha obtida na moagem é misturada com água e deixada em repouso sob o aquecimento entre 75 a 85 graus Celsius durante 2 a 4 horas. E na etapa da filtração do mosto, a filtragem do mosto é realizada para retirar todos os componentes Numa fábrica de farinha, qual seria o tipo de vazão para medir a tua farinha? Tipo de vazão? Falando de dois tipos, né? Máximo e volumétrico. Sim. A vazão máxima. Vazão máxima. Ok, então qual seria a unidade para quantificar isso? Qual seria a unidade? Massa. A unidade para quantificar? Para quantificar a farinha. A unidade seria em massa, porque vamos medir a partir da vazão volumétrica. E como sabemos que a vazão, ou melhor, a partir da vazão máxima. Seria quilograma. Okay. Quilograma. A unidade da vazão quilograma. Claro, seria grama. Tonelada. A tonelada. Não, da farinha. Como a Lu Perguntou da farinha. Sim. Tonelada por hora. A grama por tonelada por hora, é isso que o formador está querendo dizer? Sim, tonelada por hora. Unidade. Ah, ok. Discordo. Qual é a unidade máxima, por aí? Tonelada massa. por hora. Grama. Grama ou quilograma? Grama. Unidade da massa. Grama. Estamos a falar de uma indústria. Sim. De uma indústria. De uma indústria. Sim, quando estamos a falar de uma indústria, isso depende da quantidade que sai. Indústria são quantidades Grandes, quilos, são né? quantidades grandes, sim. Tonelada por hora. Sim, sim. Se for para falarmos de uma indústria, na quantidade em que ele sai, podemos dizer que sim, é em grama ou em toneladas por hora. Yeah.
E na quarta etapa, que é a etapa de ebulição do mosto, após o processo de filtração, o lúpulo é adicionado ao mosto e logo em seguida é misturada e submetida ao processo de ebulição por um período de 2 horas. A quinta etapa temos a etapa do resfriamento. Após a realização da ebulição, o mosto lupulado sofre um resfriamento até uma temperatura de 8 a 9 graus Celsius. Ok, dando sequência naquilo que o meu colega estava cá a explicar, dizer, né, que o processo de fabricação da cerveja é um processo vasto, é um processo enorme e que contém várias etapas. E dentre essas etapas, o colega mencionou algumas, e dentre elas tem as outras etapas. Mas atendendo que devemos resumi-lo de uma forma mais precisa, temos a fermentação, a maturação e filtração, a estabilização, a clarificação e, por último, temos a última fase, que é o enchimento. E que nós sabemos o enchimento é naquele processo em que todo o processo já está feito, chega no processo de nós enchermos as garrafas. É o processo de enchimento que podemos dotar como o último processo para o processo de enchimento de bebidas e numa produção de bebidas, né? Se assim posso dizer. Porque, como instrumentista, né? Sim. Qual a variável o tipo de variável que usamos para fazer o enchimento. Pressão. Não, é a vazão. A vazão. Vazão mais que? Mais pressão. Mais que? Velocidade. Não, velocidade não. Vazão, pressão e a temperatura. Nível. E o nível. Vazão, pressão e o nível. Não, você sabe. Você não é metal, aqui é metal. Não tem nível. Sim, sim. Aqui é metal. Tá, é na idade. A frase do formador. Ok. Então, já o PNID. Dando sequência, nós temos um PNID resumido deste processo. Como tratamos de instrumentação, este processo não pode ocorrer sem um instrumentista. Para fazer o aquecimento, mistura e arrefecimento, temos que ter um instrumentista e não só, também temos que ter um automista para fazer a lógica. Então, portanto, nós temos este diagrama que resume como a instrumentação é feita neste processo. Temos aí o controlador indicador de temperatura, temos o transmissor de temperatura para este tanque de aquecimento e temos as nossas válvulas manuais. E aqui nós temos peneira, em forma de peneira. Como peneira? Peneira como? Filtragem. Aqui nós temos a filtragem. Alguém pode explicar o processo? O processo é que nós temos uma bomba aí, depois dele ser aquecido, ele mandado para este tanque de mistura, para nós misturar o fluido, ou para nós misturar o recipiente já que nós temos. Gente que vamos misturar o fluido. O fluido. Para nós misturar o fluido. Depois ele é levado para outro tanque para fermentação e arrefecimento, porque ele vem com uma certa temperatura, depois de ser aquecido. Então ele é levado para este tanque. E esse processo é contínuo, praticamente é quase o mesmo, então não temos necessidade de
resumimos todo. Depois desse processo, ele vai de novo para o aquecimento, para tirar outras filtragens. Como temos aqui, esse processo, na verdade, é uma continuação. Então, eu sou dono da empresa, vou contratar um instrumentista. Para ver cuidar desse processo. O instrumentista vai fazer o quê? Vai criar o controle, vai fazer o controle do processo. E vai- Sim, vai ser aquecido, você não vai passar nesse tanque. Sim. Está super aquecido, você quer passa nesse tanque. Tem que eu não posso deixar acontecer, tem que deixar acontecer. A precisão. Temos que ter a precisão nesse caso e garantir a eficácia do processo. Bem, falando da instrumentação na fábrica de bebidas e alimentos, temos o processo SIP, Cleaning and Place. Como nós vimos, o processo SIP é um processo de higienização industrial responsável por limpar as tubulações e plantas de processo sem desmontar ou abrir o equipamento e com pouco ou nenhum envolvimento manual por parte do operador. Bem, isso nos diz, ilustrando a imagem que aqui temos, o processo cleaning, podemos dizer que é mais usado para proteção, para fazermos a higienização dos tanques, ou para fazermos a higienização. E como a nossa imagem nos ilustra aqui, temos aqui 4 tanques, e cada tanque contém o seu fluido. E essas mesmas higienizações são feitas por cada tanque, não feitas em simultaneamente. Então, é isto que acontece. E como nos diz, não há nenhum esforço manual. Isso acontece, o processo dele todo acontece automaticamente. Em resumo, é isso que nos diz o processo SIP, né? Está mais aqui para nos dizer como é que devemos higienizar e higienizar os nossos tanques. Tanque só. Bem, o Quer dizer, tanques não, tanques e tubulações, o processo todo. Ok, falando dos protocolos de comunicação, temos o protocolo HART, como vimos, é um protocolo aberto de automação industrial, analógico e digital. Tem como vantagem comunicar-se por meio de loops de corrente e ele envia um sinal de 4, ou melhor, não envia, né? Tem um sinal analógico de 4 a 20 mil amperes compartilhado por fios pelos sistemas analógicos. Esse mesmo protocolo de comunicação HART é bidirecional e é muito utilizado na indústria para a realização da comunicação digital e comunicação analógica. O protocolo foi criado para facilitar a calibração, bem como os ajustes de alcance e amortecimento de equipamentos analógicos. Isso aí, assim. Essa imagem já explica. Bem, vendo esta imagem, praticamente já explica o processo todo que o colega acabou de dizer. Porque para fazer esse processo, ou para se realizar esse processo, é preciso uma lógica que cria essas lógicas, são os homens da automação. Então, praticamente nós temos um outro processo que normalmente é idêntico, que é o EtherCAT. No EtherCAT, EtherCAT são cabos ou fios, quer dizer, são cabos analógicos que interligam os processos da automação ou protocolos de comunicação. Esses cabos são esses que comunicam o processo, que fazem a lógica do nosso processo. Para isso nós temos um CLP.
do Ethercat. Esse CLP, o Ethercat é conectado nesse CLP para fazer a lógica do nosso processo. Ele é ligado aqui, vai a lógica no computador e manda para o nosso processo. E por outra, estes cabos Ethercat são cabos de Quick Connection. Ele tem uma conexão rápida. E, como o meu colega disse, são cabos analógicos de 4 a 20 mil amperes. Aqui temos um protocolo que o meu colega vai explicar. Um condutor. Volta lá, explica. Conectores. Que tipo de conectores ele tem? Esse conector é tipo? Quick connection. Quick connection. Sim. Conexão Quick rápida. connection. Really? Conexão rápida. Sério? É isso, Cleber? O que é? Baixando essa imagem, para baixar essa imagem, outro trabalho, não vem nome. Só chegar na imagem e veio essa. Google não faz isso. Tem que meter um nome. Então vocês têm que saber o nome. O Google não vê essa imagem, vai vir logo essa. Tá bem. Podem concluir, Cleber. Já. Muito obrigado, né? Ok? Não? Novamente estamos, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e estão ligados conosco. Acabamos de presenciar mais uma apresentação virada na variável de vazão e na indústria de alimentos e bebidas. Agora nós vamos dar continuidade, muito obrigado, estamos juntos. Close.